A todos. Então, nós estamos dando continuidade à SEGESG, que é a Semana do Jovem Espírita de Garça. E é uma felicidade muito grande estar aqui, né? Pelo espaço que nós sempre temos, pela convivência maravilhosa que nós temos aqui. Então, vamos começar. Como o Luizão disse, o tema da palestra é Educação para a Plenitude do Ser, Dever dos Pais para com os Filhos. Aí vocês podem estar se perguntando, mas eu não tenho filho mais, ou eu não tenho filho ainda. Tudo bem, a gente se preocupa com o nosso mundo, amanhã. Então, se a gente se preocupa com o nosso mundo amanhã, com o futuro, nós estamos no lugar certo. E aí, o porquê que eu resolvi fazer essa palestra, né? Quem foi no encontro da família viu que eu, o Guilherme e o Matheus, nós fizemos rapidamente uma apresentação de dados. Esses dados nós colhemos de um questionário que entregamos em todos os centros espíritas, né? Nós fizemos essa coleta e a partir desta coleta nós tivemos um resultado. E aí nós apresentamos esse resultado no encontro da família. Bom, este resultado ele nos mostrou que muitas crianças e adolescentes não estão dentro dos centros espíritas, na evangelização infanto-juvenil. O que é muito importante estarem, mas não estão. E por que não estão? Né? E um outro ponto que me fez pensar em fazer essa palestra é a minha vivência. O que eu vi mudar em mim nesses 2 anos que eu estou na mocidade, desde quando eu entrei até hoje. Então eu tive várias vivências que modificaram como eu sou hoje, muito melhor do que eu era há 2 anos e meio atrás. Um outro ponto, por eu ser professora no município de Garça, num núcleo que a gente chama de creche, né? E lá eu consigo vivenciar a realidade de uma escola pública, de uma educação que está extremamente defasada. Então, é para esse olhar que nós vamos agora. Um outro motivo é o problema que envolve a educação, como eu já coloquei. As crianças e os jovens estão tendo problemas dentro da sala de aula, dentro da escola. Mas não é lá que começam esses problemas. Esses problemas começam dentro de casa, muitas vezes. E aí, pensando nisso, eu andei refletindo. Nós vivemos uma época, um período de eleição, onde nós, até entre família, nós brigamos. Houve várias divergências e nós acabamos, talvez não nos preocupando com o real foco daquilo. Quantos de nós, quando foi escolher os nossos representantes, se preocupou em olhar para a educação? Quantos de nós pensaram nisso? E muitas vezes a gente não pensa. A gente acaba entrando nessa bola de neve onde a gente vive diariamente a corrupção e não se preocupa com isso. Porém, quando a gente se preocupa com a mudança, a gente precisa olhar para o quê? Primeiramente, onde começa a mudança? Dentro de mim. E será que dentro de mim eu estou me preocupando com algo que é realmente importante? E eu vejo como professora a educação como base, como algo importante. Para mim, a partir da educação, eu mudo alguma coisa. Então, por que a educação hoje ela é um dos meios que a gente vê que são menos investidos pelos nossos governantes? Porque a partir do momento que nós somos educados, nós somos seres pensantes e nos colocado a ser críticos. Nós acabamos sendo mais críticos. E sendo mais críticos, nós fazemos o quê? Nós escolhemos melhor os nossos representantes, não é? A gente verifica melhor e pensa melhor como a gente quer o nosso país. E qual é a mudança que a gente quer a partir disso? Bom, então nós não podemos descuidar da educação. É o primeiro ponto.
E aí eu começo com esse tópico da educação que começa em casa. A nossa casa, o nosso lar, é a nossa primeira escola. E eu venho com esse tópico justamente para tirar essa falsa ideia de que a educação só é dada na escola. E não, a educação ela começa em casa. Hoje em dia é muito comum os pais quererem cobrar da escola a educação dos filhos. Na verdade, quem educa os filhos são os pais. E eu vejo dentro da escola, em uma reunião de pais, que uma mãe virou para mim e falou que não sabia mais o que fazer com o filho, que ela não tinha mais controle sobre aquilo. E hoje em dia isso é muito comum. Então a escola ela ajuda a reforçar essa educação que a família dá em casa. Só que primeiro, a família ela precisa fazer o quê? Educar. E educar segundo aquilo que ela acredita, posicionando os seus filhos para um bom caráter, para valores, para um sentimento, amando os seus filhos. Então, sem os pais, a escola não é nada. E aí, o que hoje nós acabamos dentro dos centros espíritas vendo? Que os pais, eles não encaminham os filhos para as escolas do saber. E o porquê eles não encaminham os filhos para as escolas do saber? E é essa questão que fica em mim e que ficou quando a gente foi apresentar os questionários, os dados. Então, como pais, nós temos um trabalho, uma responsabilidade na criação dos filhos, na educação dos filhos. E também na formação espiritual, que é muito importante. Se isso aqui nos faz bem, se isso aqui realmente nos consola, nos modifica, nos auxilia, nos ajuda, por que eu não mostro isso para o meu filho? Por que eu não encaminho o meu filho a isso? E o filho, falando para os pais, mas eu posso colocar para os sobrinhos, para os netos, para os afilhados. Enfim, gente, se eu conheço uma criança e um jovem, e eu sei que isso aqui é importante para mim, por que eu não vou colocá-lo aqui, ou que eu não vou auxiliá-lo para que ele esteja aqui? Que eu não vou dar essa oportunidade para ele, para a formação espiritual. Um outro tópico é a nossa preocupação com o amor dos filhos. Eu falo a nossa, mas eu não sou mãe ainda, tá bom? Eu falo como professora mesmo. Assistindo uma palestra do Rossandro, para quem não conhece o Rossandro, ele é um palestrante, psicólogo espírita, né? Então, ele não só dá palestras espíritas, mas ele também tem um consultório onde ele atende. E aí, assistindo uma palestra dele, eu percebi que nós estamos muito focados no material. Nós vivemos em um mundo onde o material é necessário. E eu não estou dizendo que ele não é. Ele é muito importante, sim. Porém, o que nós precisamos realmente pensar? Será que é somente no material? Vivemos numa época em que nós trabalhamos muito. Tem pessoas que trabalham os 2 períodos, tem pessoas que trabalham 3 períodos. Tem pessoas que mal veem os filhos. E essa educação acaba se perdendo. Então, já vi pais tentando compensar essa falta que faz. Mas não compensar a falta com carinho, com amor, com sentimento quando está ali. Mas com bens, com coisas materiais. E isso me preocupa bastante porque as crianças e os jovens, eles precisam de amor, de carinho, de ternura. Eles precisam disso. E aí, ao invés de nós darmos o nosso tempo livre, que eu sei, gente, é difícil. Eu trabalhei os 2 períodos, eu sei como é chegar em casa, querer dormir, querer descansar, querer não fazer nada. E tendo filhos, eu não consigo. Eu sei que é difícil. Mesmo eu não tendo filho, eu sei que é difícil. Os filhos são agitados,
querem conversar, querem te contar o que fizeram na escola. Eles querem a atenção. E muitas vezes eles não conseguem essa atenção porque nós estamos cansados. Nós não temos só o nosso trabalho. Nós temos filhos, nós temos casa, nós precisamos fazer janta, almoço, limpar a casa, entre outras tarefas. Então isso acaba sendo um dificultador, ao invés de facilitar. Então os pais, na maioria das vezes, eles não estão se preocupando em ensinar valores. Estão mais preocupados ali naquele momento em deixar assistir desenho até altas horas da noite, porque é o momento ali que ele tem para ele ficar quietinho, para ele poder descansar. E tem uma frase de Joana de Ângelis que ela fala da seguinte forma: nós precisamos oferecer o melhor, o mais agradável e decente dentro da nossa renda, de acordo com aquilo que a gente pode. Conceder-lhes meios para a mudança, para a manutenção da vida, encaminhando na profissão que escolham. Então, já ouvi assim, e eu pergunto para vocês, por que essa frase, encaminhá-los na profissão que escolham, ela está grifada? Alguma importância ela tem. E a partir do momento que a gente vive nesse ambiente, esse meio material que nós estamos, nós acabamos caindo em algumas coisas onde nós precisamos ter mais atenção. E aí eu digo o seguinte para vocês: vocês veem o filho de vocês como investimento? E eu ouvi uma frase uma vez, vindo de um pai, de uma mãe, não vou falar agora, porque não cabe, mas assim, eu investi tanto na sua educação, nos seus estudos, para que você escolha uma profissão tão ingrata e que te pague tão pouco. Então nós vemos os nossos filhos, os nossos sobrinhos como investimento. Nós estamos investindo na vida deles, nos estudos deles, para que eles entrem num curso, por exemplo, de medicina, mesmo não querendo. Que eles entrem no curso de odontologia, mesmo eles não querendo. E aí eles entram naquele curso, veem que não gostam daquele curso, eles entram para poder agradar essas pessoas. E aí eles entram, veem que aquilo não foi legal para eles, eles não gostam daquilo e não conseguem nem passar o primeiro ano da faculdade. Porque não é aquilo que eles querem, não é aquilo que eles acreditam. E aí eu dou um exemplo para vocês da minha vida. Quando eu decidi fazer pedagogia, algumas pessoas olharam para mim e falaram assim: você vai perder 4 anos da sua vida para depois apanhar de aluno dentro de uma escola? Naquele momento eu fiquei horrorizada, porque não era essa a intenção. Eu estava ali dentro porque eu acredito que a educação, ela tem uma condição de mudar as pessoas. E não que a educação vai mudar, mas que o ser humano muda ele próprio. Transformação, né? Exatamente, ele se transforma ali. Então, o que as pessoas estão olhando? O que nós estamos olhando? É o material? Somente? E vocês acham que essa frase do pai que investiu na criança, ela está errada? Ou ela está certa? Pode falar, gente. Está errado ou está certo? A gente não tem como julgar, porque nós não sabemos em que condições essa pessoa foi criada. Qual o meio que ela foi criada? Será que no meio onde tudo era extremamente material?
onde ela conseguiu um carro muito fácil, onde ela conseguiu entrar numa faculdade que lhe rendeu dinheiro, porque era naquilo que a família apostava. Qual era o meio? Então não tem como a gente julgar se essa frase ela é certa ou é errada. Mas nós precisamos olhar de uma ótica em que nós devemos encaminhar sim os nossos filhos para o que eles querem fazer, porque eles acreditam, e não pelo que nós queremos, materialmente falando. E o Rossandro, ele traz uma história em relação a essa questão da preocupação com o amor dos filhos, que eu acho que vocês receberam no grupo de WhatsApp. Eu até fiquei brava, eu falei com o Guilherme assim, acabaram com a minha palestra, porque eu ia dar exatamente esse exemplo, que é o exemplo do Abadá. Vocês receberam no grupo? Não? Não viu? Ah, então tá bom, tá vendo? Estragaram. O Rossandro, ele tinha 16 anos. E na cidade onde ele morava, que era Campina Grande, tem carnaval fora de época. Recebeu, né? Tem carnaval fora de época. E aí, com 16 anos, ele virou pra mãe dele e falou assim, ó, vou no show do Chiclete com Banana. E a mãe dele olhou assim e falou, não vai. Eu pago o seu abadá e eu digo que você não vai. E ele, topetudo, virou pra mãe dele e falou assim, o meu vô comprou o abadá e eu vou. Olha só, os avós desde sempre ali, dando uma estragadinha nas crianças, né? E aí, o Rossandro falou assim, não tem problema, quando eu tiver 18 anos, eu vou. Achando, né, que ia ser aquela maravilha. E aí a mãe dele diz assim, continua sem ir, porque quem paga suas contas sou eu. E quando, e aí ele diz o seguinte, que quando acabar, ela ainda quer ser amada. E achando que ela ia, né, dar aquela reviravolta, sei lá, o que ele estava pensando naquela hora, quando ele falou isso. E aí ela diz o seguinte, eu vou ler aqui porque é grande. Ela fala assim, ó, meu filho, quem colocou na sua cabeça que eu quero seu amor? Na hora foi um espanto para ele. E ele perguntou, falou, mãe, você não quer que eu lhe ame? E aí ela disse o seguinte, meu filho, o amor é uma opção. Eu optei por lhe amar. Se você vai me amar ou não, é uma decisão que você vai ter no futuro, que você vai fazer no futuro. O seu amor, eu não preciso dele, mas eu não abro mão do seu respeito. E a gente acaba entrando numa questão muito forte, que é a questão do respeito. E ela diz pra ele que enquanto você morar dentro da minha casa, você precisa me respeitar. Então aqui dentro, minha casa, minhas regras. E aí eu passo pro tópico, né? Eu só amo quem eu respeito. E como que eu, como mãe, como pai, quero exigir do meu filho de 4, 7, 14, enfim, a idade que for, na adolescência ou quando é criança, que ele me ama, que ele me ame. E o Rossandro, ele fala muito bem que o amor, ele é um sentimento muito sofisticado para que uma criança e um adolescente compreendam. E vocês acham que o que ela fez, essa resposta que ela deu e toda essa conversa, foi um ato de amor? Sim, né? E hoje eu agradeço muito a minha mãe por muitas vezes ela ter me falado não para as coisas, porque hoje eu sou quem eu sou por conta disso. Por várias vezes ela ter me falado não, você não vai, não, você não vai fazer isso. Não, enquanto você viver dentro da minha casa, você não vai fazer isso.
Hoje, então, eu sou quem sou por ela. Por esses muitos não que eu recebi. E aí eu trago a definição do dicionário sobre respeito, que ele diz o seguinte: consideração, sentimento que leva alguém a tratar outra pessoa com grande atenção. Obediência, acatamento ou submissão, respeito às leis. E aí eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já ouviram assim, uma frase muito famosa que diz assim: faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Quem já ouviu aqui? Coisa de mãe falar, não é? Minha mãe me falava direto isso. Faz o que eu digo, menina, não faz o que eu faço. Quem manda que sou eu. E aí a gente entra num ponto muito importante. O respeito, a gente não exige, a gente conquista. E conquista como? Dando exemplos. E aí, o exemplo, ele vem de onde? Ele vem de casa, dos nossos pais, da nossa família. E eu trago para vocês um exemplo de Jesus. Jesus dizia pra gente não apedrejar e estava lá apedrejando? Não. Ele não fazia isso. Ele não destruiu nenhuma das leis. Ele não foi contra nenhuma das leis. Naquele momento ele respeitou e mostrou com seus exemplos o que não fazer. Então atire a primeira pedra quem nunca errou. E olhando ali para aquela moça, ele disse: vá, não peques mais. Ele julgou aquela pessoa? Ele condenou aquela pessoa? Ele apedrejou aquela pessoa? Não. Ele deu um exemplo do quê? Um exemplo de amor. E outro ponto importante que muitas vezes a gente acaba pecando é a educação moral. E o que é educação moral? Então tem uma questãozinha no Livro dos Espíritos, a questão 629, que pergunta assim, Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? E os Espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Gente, distinguir o bem do mal. Nós precisamos fazer isso com as nossas crianças, com os nossos jovens, para que eles façam essa distinção, para que eles escolham o caminho que eles querem seguir. Funda-se na observância da lei de Deus, que é a lei natural. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então nós aqui, a educação moral, ela se preocupa com o quê? Com o indivíduo ou com o coletivo? Tudo faz pelo bem de todos. Então a educação moral, ela não fica só comigo, porque eu ensino não só a respeitar a si mesmo, mas respeitar o coletivo. E quando eu digo isso, é porque nós somos seres que temos livre-arbítrio, certo? E onde começa e termina o meu livre-arbítrio? Meu livre-arbítrio termina onde o do outro começa. Porque eu não posso invadir o livre-arbítrio do outro. E aí eu trago uma frasezinha do livro Depois da Morte, que o autor é o Leon Denis, contemporâneo de Kardec, onde ele diz assim: é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos.
Por isso, a educação desde a infância é importância capital. Aí eu volto a perguntar para vocês: o que menos investimos no nosso país? Educação. O que menos cobramos dos nossos governadores? Educação. Qual é o meio mais eficaz para a transformação? Educação. Então, não basta nós ensinarmos todas as ciências, os elementos, filosofia, sociologia, português, matemática. E aí, o Leon Denis diz o seguinte: aprender a governar-se, conduzir-se como ser consciente e racional. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. E será que hoje nós estamos preocupados em lutar para ter coisas materiais? E deixamos de lado a nossa luta moral? A educação que recebemos e que estamos dando aos nossos filhos, sobrinhos, alunos? Então, vamos pensar que tipo de luta está sendo mais importante para mim. E aí eu quero colocar 3 questõezinhas aqui. Que tipo de educação eu ofereço ao meu filho? Será que eu estou sonegando a educação à luz do Evangelho? Devo deixar o meu filho escolher se ele quer ou não frequentar a evangelização? E aí eu vou pergunta por pergunta com vocês. Então vamos na primeira. Que tipo de educação eu ofereço ao meu filho? Que tipo de educação vocês têm oferecido aos filhos de vocês? Aos netos, sobrinhos? Vocês têm dado condições de desenvolvimento? E esse desenvolvimento, eu não falo só o desenvolver a lateralidade, o desenvolver a questão do corpo, do conhecimento, o intelecto também. O desenvolvimento moral. Então, que tipo de educação? De que forma eu tenho feito isso? Um outro ponto, moral. Eu estou oferecendo uma educação pautada na moral? Eu estou oferecendo uma educação pautada no que o Evangelho nos traz? Eu estou levando em consideração as virtudes que o meu filho tem e mostrando para ele que ele pode adquirir novas virtudes? Eu estou ensinando o que é caráter para o meu filho? Eu estou ensinando o que é ética? O que é ético se fazer ou não? Sim ou não? Né? E essa pergunta não peço para vocês responderem, mas que fique aí dando uma marteladinha. Porque em muitos momentos nós pecamos e eu sei que algumas coisas também pecaram na minha educação. E nós, é muito mais cobrado de nós porque nós temos o conhecimento das coisas. E aí mais uma frase do Leon Denis, do livro Depois da Morte. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso às vezes a perseverança, a firmeza, uma ternura de que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser suscetível. Então, gente, não adianta em nada eu não ter firmeza naquilo que eu digo para o meu filho ou na educação dele. Não adianta em nada eu ceder a tudo. Não adianta em nada eu não perseverar. Porque nós sabemos o quanto é difícil. E vocês que são pais, que são avós, sabem o quanto é difícil criar uma criança.
e criar um adolescente. E vocês que são crianças, que são adolescentes, sabem o quanto vocês são difíceis também, né? Né, Aninha? Então, eu não posso deixar o meu papel, a minha responsabilidade nas mãos da escola. Nós, professores, temos 30, 40 alunos dentro de sala. Nós não damos conta de educar cada um deles. Não é possível fazer isso. Então nós contamos com a ajuda de quem, gente? Para que faça, que tenha essa responsabilidade, esse papel? A família. A outra perguntinha agora. Será que eu estou sonegando a educação à luz do Evangelho? As nossas crianças e os nossos adolescentes são e estão carentes de amor e de sabedoria. Assim como eles estão propícios e receptivos aos novos ensinamentos. Nós sabemos que muitas crianças e muitos adolescentes têm sede de saber, têm sede de conhecimento. E o conhecimento, ele faz o quê? Ele nos move. Qual é o meu dever quando recebo um espírito como filho? Qual é a minha responsabilidade nisso? E eu tenho responsabilidade ou não? Sim, né? E quais são elas? Quando eu recebo esse espírito para ser meu filho? Encaminhá-los na seara do bem, será que é uma delas? Caminhá-lo para um bom caminho, será que é uma delas? E será que nós estamos cumprindo com essa responsabilidade? E aí eu trago uma outra questão do Livro dos Espíritos, a 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Então, será que nós exercemos alguma influência nos nossos filhos? Sim, não, talvez. Toda, né? Toda. Então, ao contrário, bem grande é a influência que nós exercemos na vida deles. Então, os espíritos, que somos nós, temos que contribuir para o progresso um dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o progresso dos filhos pela educação. Então eu preciso, pela educação, ir auxiliando neste progresso. E constituí-lhes isto uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, ninguém vai nos culpar. Vocês conseguem compreender isso? Que ninguém vai nos culpar se nós falharmos. Quem nos culpa? A nossa consciência. É a nossa consciência que acusa onde nós erramos. E aí tem algo muito interessante assim que eu estava conversando com o Guilherme, né? Quando vocês vão, imaginem só, a gente vai receber o espírito de Emmanuel como filho. Que tipo de estímulos eu vou dar para que esse espírito desperte? Só precisa de um estímulo. Eu vou dar um estímulo positivo para que ele simplesmente entre em ascensão, que ele descubra, que ele progrida. Qual o estímulo que eu estou dando para o meu filho, mesmo ele não sendo Emmanuel? Qual o estímulo? Um estímulo positivo ou um estímulo talvez que não seja tão bom? Uma outra questão do Livro dos Espíritos
Pode-se considerar como missão a paternidade? Ser pai é uma missão? Ser mãe é uma missão? Sim. Então, é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandioso dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, quando eu disse aqui no começo, se você não é pai, se você não é mãe, não se preocupe, porque se você realmente se preocupa com o futuro, você está no lugar certo. Nós precisamos nos preocupar com o futuro. Qual o futuro que as nossas crianças, os nossos jovens vão ter? Até mesmo dentro das casas espíritas, numa evangelização, seja ela mocidade ou seja ela uma evangelização infantil. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Lembra que eu falei da senda do bem? Será que nós estamos encaminhando eles para a senda do bem? Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que eles avançassem na estrada do bem. Então, nós temos muita responsabilidade com o futuro. E qual futuro vocês querem para o filho de vocês? Qual? E vocês lembram da questão ação e reação? Do plantio? O que eu tenho plantado? Um exemplo, se eu plantar maçã, eu vou colher laranja? Não, eu vou colher o quê? Maçã, foi o que eu plantei, não é? Então, se eu planto coisas positivas, eu vou colher o quê? Coisas positivas. Então, se eu estou investindo na educação do meu filho com a questão moral, com a questão ética, eu sei que uma hora eu vou colher isso, eu vou vê-lo progredindo, vou ver evoluindo. E a outra questão que de vez em quando dá uma polêmica. Eu devo deixar o meu filho escolher se ele quer ou não frequentar a evangelização infantil? E aí, essa questão é do livro Sublime Sementeira, Evangelização Infanto-Juvenil, uma coisa assim. Depois eu confirmo direitinho. Essa pergunta é desse livro. E aí ele traz como resposta essa frase que eu vou dizer para vocês. Erroneamente, há pais que deixam em nome da liberdade e do livre-arbítrio que os filhos escolham este ou aquele caminho religioso. Uma vez que perdidos o ensejo educativo na idade propícia, a sementeira evangélica, os corações se mostram endurecidos, desperdiçando-se valioso período de ajuda e orientação. Então, nós vamos esperar quanto tempo? Nós vamos esperar perder os nossos filhos para algum caminho que nós não queremos? Nós vamos encaminhá-los para o caminho religioso? Naquilo que nós acreditamos? Um período para auxiliá-los. A criança, ela é mais propícia ao auxílio. Ela está mais aberta ao auxílio. Então, se a gente consegue encaminhá-la pelo caminho do Evangelho desde pequena, quando ela se tornar um jovem, um adolescente, um adulto, talvez o Evangelho esteja muito melhor colocado dentro dela, muito melhor entendido dentro daquele coração. E muitas vezes ela vai deixar de fazer uma ação
porque ela lembra que aquilo, não que não deva fazer, mas não é aconselhado, talvez não seja legal, porque ela vai colher aquilo, de alguma forma. E aí, eu vou usar um exemplo que a Aninha e o Lucas usaram na palestra deles na segunda-feira e que o Guilherme também usou. Primeiro dia de aula. Quem é que lembra o primeiro dia de aula do filho? É difícil, não é? A criança chora, a criança esperneia, a criança berra, faz aquele escândalo. E aí você faz o que com seu filho? Você pega ele no colo e vai embora? Não. Por que você não pega o seu filho e vai embora? Porque você sabe que aquilo é importante para ele. Você sabe que a escola vai auxiliar no desenvolvimento dele. Coordenação motora, lateralidade, vai ajudá-lo a comer certinho, vai ensinar isso a ele. Vai ensiná-lo outras coisas, principalmente na questão intelectual. Então, por que você deixa nas mãos do seu filho que ele escolha se ele vai para o caminho religioso ou se ele não vai? E aí vocês podem me perguntar o seguinte: mas e o livre-arbítrio do meu filho? Eu não estou ferindo esse livre-arbítrio? E aí tem uma questão, 844 do Livro dos Espíritos, que diz assim: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E a resposta dos Espíritos: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. Se desenvolve e muda de objetivo com o desenvolvimento das faculdades. Então, no primeiro momento, essa criança, ela não tem que escolher se ela vai ou não. Se você acredita que aquilo, vocês podem ficar bravos comigo, tá? Mas vocês não têm escolha. Se os pais de vocês sabem que aquilo é importante, eles acreditam nisso, talvez eles escolham por vocês. Eles devem escolher por vocês, que vocês frequentem, que vocês olhem de perto, que vocês vivenciem o quão isso é importante, como isso vai te ajudar a melhorar, a evoluir. E não evoluir só para você, mas também no coletivo. Então, o Rossandro, numa das palestras dele, ele fala o seguinte: você escolhe o que o seu filho vai vestir, você escolhe o que o seu filho vai comer, você escolhe o que o seu filho vai fazer. E por que então você não apresenta Deus ao seu filho? Por que você não apresenta Jesus ao seu filho? Por que você deixa nas mãos dele que ele escolha? E aí eu trago essa frase, que é do livro Sublime Sementeira, Evangelização Espírita Infantil. Esse livro é uma organização da Miriam Duzi. Está referenciado como equipe de GIFEB, que é o Departamento de Infância e Juventude da FEB, Federação Espírita Brasileira, que diz o seguinte: prossigamos, pois, nessa semeadura de amor, certos de que, tendo sido semeado, cresce. Está em Marcos, capítulo 4, versículo 32. Então, nós recebemos os nossos filhos. Deus nos deu, colocou para nós essa responsabilidade. E aí nós temos a fala da multiplicação de talentos, que está numa das parábolas de Jesus. Alguém lembra? Então, o talento que ele diz é aquilo que tem valor, que é nobre, que é bom. Então, Deus nos entregou esses talentos.
que são as crianças, que são os jovens, e o que nós estamos fazendo com esses talentos. Nós estamos enterrando esses talentos com medo de que eles se percam? Ou nós estamos multiplicando esses talentos, dando condições para que eles se multipliquem? Para que esses talentos se multipliquem, deem coisas boas. Eu encerro, então, a minha palestra. E então, pensando dessa forma, nós estamos plantando. E plantando, a gente sabe que de alguma forma vai crescer se a gente cuidar da terra onde eles estão plantados. Então, pensamos de que forma nós estamos plantando, de que forma nós estamos cuidando para que eles cresçam. Porque eles podem até crescer, mas de que forma eles vão crescer? Eles vão crescer para conseguir ficarem bem, para conseguir progredir, para conseguir fazer a mudança ali onde eles estão, dando seus próprios exemplos. E eu encerro aqui então, deixando este questionamento para vocês, para que vocês possam pensar nos talentos de vocês. Obrigada.